Eu saúdo a todos com a graça de Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Eclesiastes. Vamos continuar a exposição do livro de Eclesiastes. Hoje a exposição será do versículo 10 até o versículo 15. Eclesiastes capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 15, será a exposição da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Amado Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e que se comunica conosco através da sua palavra. Nós te exaltamos porque nós temos a tua palavra e por ela podemos ouvir a tua voz, compreender a tua mensagem e o teu recado. Por ela o Senhor nos dá sabedoria, discernimento, por ela o Senhor revela a sua grandeza e também as nossas limitações e complexidades. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito use a tua palavra para falar ao nosso coração nessa noite. Abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua lei. Dá-nos entendimento, dispõe o nosso coração para obedecer, para viver de acordo, ó Deus, com a verdade revelada nas Escrituras. Tenha, ó Deus, misericórdia da minha vida, dá-me graça de expor a tua palavra com fidelidade, com zelo, com intrepidez, sobretudo na dependência e no poder do teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, de tal maneira que o Senhor seja honrado, amado, exaltado pela verdade da tua palavra. Fala conosco para que as nossas vidas sejam mudadas, transformadas e assim sejam instrumentos de glorificação do teu nome. Nós te rogamos, ó Deus, cônscios da necessidade de ti. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, como nós temos falado domingo após domingo, nos põe em contato com a realidade dura deste mundo caído, desse mundo que está de fato amaldiçoado pelo pecado. E há tantas injustiças e maldades à nossa volta que nós muitas vezes nos sentimos sufocados. As manifestações que nós vimos pelo Brasil afora, ontem, por exemplo, reflete a angústia do povo diante de tantas injustiças. Muitos de nós, às vezes, se sentiu com um nó na garganta de ver as injustiças que ocorrem no nosso país, principalmente quando aqueles que deveriam promover a justiça agem com desdém e com relaxo e não levam a sério a justiça no nosso país. Um grupo musical antigo,
né, na época do Hermes aqui, o Milad, né, ele lançou um LP, isso em 1990, com o tema Pra Cima Brasil. E uma de suas músicas, que ainda é muito conhecida hoje, porque ela foi regravada por João Alexandre, ela expressa bem a angústia do povo brasileiro diante das injustiças que nós vemos, principalmente na nossa nação. A estrofe dessa música diz assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Essa música parece que foi escrita ontem. Ela é de 1990. E ela retrata de forma muito clara a angústia e a indignação que nos causa diante da injustiça. Injustiças, por mais duras que sejam, e que de fato sufocam muitas vezes a nossa voz, é algo comum nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. E o autor de Eclesiastes, ele está simplesmente mostrando a realidade desses fatos. E nós vamos observar a partir do versículo 10 essas realidades. E eis o que o autor de Eclesiastes viu. Nós vamos perceber aqui nos versículos 10, 11 e o versículo 14, eu pulo para o versículo 14 porque há três pensamentos que se entrelaçam nesses versículos. E nós percebemos aqui qual que é a realidade de um mundo cheio de injustiça. Observe, a primeira coisa que vemos é que a injustiça parece valer a pena. Essa que é a realidade de viver num mundo cheio de injustiça. A sensação que se dá é que parece que a injustiça vale a pena. Versículo 10, Salomão diz: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Observe, meus irmãos, no versículo 11, no versículo 10, você tem uma declaração de Salomão, de que ele havia visto os perversos, pessoas que aprontaram, fizeram coisas erradas, que se envolveram com corrupção, com injustiça, muitas vezes foram mortos e tiveram uma sepultura de honra, homenagens, foram reconhecidos. Mas pessoas que fizeram maldade, que aprontaram, que sonegaram, que agiram com corrupção, que fizeram um monte de coisa errada nesse mundo, e muitas vezes essas pessoas depois estão tidas até como heróis. Você vai perceber que há até estátuas de alguns por aí. E Salomão está dizendo, essa é uma realidade muito constante no mundo. É muito comum no mundo você ver pessoas que aprontam, que fazem injustiça, às vezes serem aplaudidas, inclusive na morte. E ele cita isso porque na cultura antiga, você ter um funeral muito bem feito, isso era sinônimo de honra. É por isso que até hoje em alguns países do Oriente, quando há funerais, tem até aquelas mulheres que são contratadas para chorar no funeral. Porque um funeral pomposo, isso é motivo de honra para a pessoa. E o que Salomão está dizendo é uma inversão de valores aqui. E pessoas que viveram na honestidade, ele fala que frequentou os lugares santos, pessoas que fizeram o bem aonde viveram, muitas vezes morreram, foram esquecidos, os seus nomes não foram lembrados, não houve nenhuma uma placa na sua lápide. Foram uma total inversão de valores e de honra na sociedade. E certamente todos nós temos visto isso de alguma forma.
E às vezes isso sufoca mesmo a nossa garganta, isso nos deixa às vezes angustiado. Como às vezes pode ter tanta inversão de valores no mundo? Isso é o reflexo de uma sociedade injusta, onde às vezes os valores são deturpados e é totalmente invertido. E a nossa sociedade está cheia disso. E observe que há uma outra realidade descrita no versículo 14, ele diz: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O que ele está dizendo? Outra questão que ele está refletindo aqui, é que às vezes o que acontece é que pessoas justas que fazem o bem, às vezes sofrem, inclusive são presas, perdem o emprego, são boicotadas, usam de má fé com o seu nome. Essa é uma outra realidade que acontece no mundo. E às vezes pessoas injustas, pessoas que agem de má fé, com malandragem, com corrupção, às vezes são tratadas assim, são elogiadas, recebem um lugar de honra, de pompa, aonde andam, aonde vivem. São essas inversões, essas coisas estranhas, esquisitas, que nós vemos constantemente. E isso é o reflexo de um mundo onde há tanta injustiça e inversão de valores. E nós percebemos que isso é muito comum na nossa sociedade. E isso parece que tem crescido dia após dia. Dia após dia. Hoje, por exemplo, quando um rapaz, uma moça, procura, por exemplo, se manter virgem até o casamento, a própria sociedade vê isso como um povo fora da realidade, antigo, que está perdendo a vida, que não está aproveitando os prazeres do mundo. Hoje é enaltecido, é o cara que pega todas. Esse que é o cara. Hoje é valorizado a mina moderna. É isso que a sociedade hoje valoriza. Há a inversão de valores. Hoje, quando você se coloca com uma postura firme contra, por exemplo, o homossexualismo, a sociedade quer te processar. E quando você tem uma postura certa, firme, em relação a casamento, por exemplo, que até a morte o separe, as pessoas se escandalizam. Parece que esse negócio está errado. Está tudo virado ao contrário. Isso é o reflexo de uma sociedade injusta que perdeu o referencial de moral, de justiça e de verdade. E Salomão está dizendo que essa é a vaidade desse mundo. Lembrando que a palavra vaidade quer dizer fumaça, neblina, essas coisas que não têm sustentação, que não têm firmeza em si e que só traz males e mais males para o mundo. E o que é pior, isso estimula mais mal ainda. É o que ele diz no versículo 11. Observe: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Meus irmãos, se os ministros do STF temessem a Deus e atentassem para essa verdade bíblica, eles não teriam feito o que eles fizeram na semana passada. O que o STF fez foi simplesmente permitir que pessoas ricas e poderosas consigam empurrar a sua condenação ad infinito, ou seja, para sempre. Basta ter um bom advogado e muito dinheiro. O que tem a ver isso, pastor? É só você ler o versículo, está muito claro no versículo. Se a sentença ela não é executada logo, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal.
o que Salomão está dizendo? Num mundo onde os valores se corrompem, se perderam, onde a injustiça ela é algo natural, comum, onde não se executa logo a sentença sobre o erro, e essa toda é a discussão, não se executa logo, alguém comete um erro, comete um crime, faz algo errado e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Ainda tem um trem doido na lei, que eu não sei para que isso serve, uma hora eu preciso pesquisar isso, negócio de prescrever um crime. Eu preciso entender a lógica disso, deve ter uma lógica. Então, vai empurrando até prescrever, qual que é o sentimento das pessoas? É que o crime compensa. E o que isso causa na sociedade? Um sentimento de insegurança e uma fomentação ainda maior no coração das pessoas dispostas a praticar o mal. Esse é o reflexo da sociedade injusta. A sociedade injusta, quem faz o certo é valorizado, quem faz o errado é valorizado, quem faz o certo é questionado e repreendido. Uma sociedade injusta não se executa logo a sentença, fazendo com que as pessoas se sintam estimuladas a praticar a injustiça, com o sentimento de que nada vai lhes acontecer. Agora observe como a Bíblia é atual. E quando eu li esse texto, eu falei, acho que Deus segurou para me pregar ele hoje, porque aconteceu um negócio semana passada, segurou para expor hoje. Irmãos, isso é maldade, isso é reflexo de um país vivendo na maldade e longe de Deus. E as pessoas vão ficar cada vez mais descrentes assim. Eu acho que a declaração de Rui Barbosa nunca ficou tão famosa e nunca foi tão lida como foi nesses últimos meses. Mas eu gostaria de lê-la novamente aqui, porque eu tenho a impressão que Rui Barbosa leu esse versículo antes dele fazer aquela famosa declaração, quando ele disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É esse o sentimento que pode às vezes acontecer numa sociedade onde não se executa logo a sentença sobre a má obra. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela não pode ficar tranquila diante disso. E a primeira coisa que você tem que fazer é se prostrar diante de Deus em oração. Hoje de manhã, quando eu cheguei na escola dominical, a dona Joana estava indignada. Ela falou: pastor, como eu estou angustiada com isso. E ela está chamando umas irmãs para poder estar orando pela nação. Eu pensei, então já está valendo esse negócio, porque está motivando o povo a orar pelo país, isso é bom. Nós precisamos orar por a nossa nação mesmo. De fato, essa é a realidade de um mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, mas nós temos responsabilidades nesse mundo. Uma delas é orar, e a outra é fazer o que tiver ao nosso alcance, para que o mal, ele não prospere na nossa geração. E cada um de nós vamos ser responsabilizados diante de Deus por nossa geração, não pela geração passada, e muito menos futura, mas por nossa geração. Até eu que sou mais pacato, fiquei tão indignado que no sábado de manhã eu mandei um e-mail para todos os senadores e deputados federais do Mato Grosso, expondo a minha indignação, porque quando não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Estudando sobre esse texto, eu fiz uma pesquisa rápida
sobre o que fez diminuir a criminalidade em Nova York. Vocês devem ter acompanhado nos noticiários já em outras épocas, como diminuiu drasticamente a criminalidade em Nova York. Era um local muito perigoso e hoje tem um certo grau de segurança. E aí eu achei interessante uma teoria da qual implantou-se o processo de transformar aquela sociedade, com base numa teoria chamada teoria das janelas quebradas. Achei interessante essa teoria. Essa é uma pesquisa que o pessoal da psicologia social fizeram e então desenvolveu-se essa teoria da janela quebrada. A ideia é o seguinte: o delito ele é maior em lugares onde há descuido, sujeira e desordem. Essa é a ideia. Por exemplo, vamos supor que aqui na igreja mesmo, quebra ali a janela, o vidro da frente, ninguém nunca troca. O que vai acontecer? Logo, logo vai vir alguém vai meter uma pedra no vidro de carro. Porque a ideia é o seguinte: ali ninguém cuida mesmo, pode quebrar. Essa sensação de que, como ninguém faz nada, eu posso continuar fazendo o erro. Essa teoria ela surgiu de uma pesquisa. Pegaram um carro, o mesmo modelo, tudo igualzinho. Colocou num bairro de periferia nos Estados Unidos, não lembro a cidade agora, e o outro num bairro de classe média alta. Um bairro onde era conhecido por bastante crime, e um bairro conhecido por ser tranquilo. Colocou os dois carros lá. O carro da periferia, logo a turma começou a desmanchá-lo, né? Aí rouba um retrovisor hoje, uma porta amanhã, um pneu, daqui a pouco sobrou nada. O outro ficou intacto. Aí o pesquisador então fez um segundo teste, foram lá e quebraram o vidro do carro. Isso no bairro de classe média alta, onde ninguém mexia. Passou pouco tempo, aconteceu o mesmo caso com aquele carro. Porque o pessoal pensou, bem, se esse carro está aqui há bastante tempo, já quebrou o vidro, é porque ele não vale mesmo, vamos pegar. E o carro foi depredado. Qual que é a ideia? Na verdade, irmãos, toda verdade é verdade de Deus, certo? O que aconteceu nesses lugares é um reflexo do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é verdade, então qualquer lugar que se fizer vai dar certo. O lugar onde as pessoas não zelam para fazer as coisas certas, vai desenvolver um sentimento no coração das pessoas de que o mal compensa e que não há punição. Essa é a ideia. O que aconteceu em Nova York? Começaram a levar a sério todo o crime, desde o crime pequeno até o crime grande. Aí passou-se a ter na sociedade um sentimento de que a sentença é executada logo assim que o crime é cometido. Logo eu vou pensar 2, 3, 4 vezes antes de cometer um crime. Mas uma sociedade onde a injustiça prevalece, esse é o resultado. Então você consegue perceber a realidade da nossa sociedade. É assim que vive a nossa sociedade. Só que, irmãos, isso você pode aplicar para qualquer outra área, porque o princípio ele é aplicável não só para a sociedade no geral, para a igreja também. Se na igreja a gente sabe que alguém está aprontando, e essa pessoa não é admoestada, corrigida, e se necessário for, disciplinada, pode passar a sensação de que é assim mesmo. De que não que o pecado não ofende a Deus, de que o pecado é algo normal, todo mundo peca, eu vou pecar também. Isso também pode ser aplicado dentro da sua casa. Às vezes você não corrige o filho, e o filho começa a ter a sensação de que ele pode fazer o que ele quiser. E eu tive uma experiência muito engraçada. Eu falo que é engraçada, porque eu estava justamente refletindo nesse versículo, e a Marli falou, Bernardo, vai tomar banho. Bernardo, eu quero ver quem faz eu tomar banho hoje. Eu levantei na hora, falei, Marli, o Bernardo se lascou agora, porque eu vou fazer esse versículo se cumprir agora. Falei, cara, Bernardo, você vai tomar banho agora, cara.
Mas foi engraçado, porque foi bem na hora que eu estava meditando no versículo 11. E o Bernardo falou: quer ver quem vai me fazer tomar banho? Eu falei: é agora. Executar a sentença rápido. Mas o princípio é o mesmo, irmãos. Se nós, às vezes, todo mundo sabe disso. O pai que só diz que vai bater e nunca bate, você pode ter certeza que o seu filho vai virar um mala, tá? Então é melhor nem falar. Então se você fala que vai fazer e nunca faz, você está protelando de executar a sentença sobre a má obra. O princípio é o mesmo. Ou seja, nós não devemos enrolar quando tiver que lidar com coisas erradas. Mas o versículo 12 e 13 vai nos falar sobre uma verdade acerca da justiça. Acompanhe aí comigo. Versículo 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Esse versículo aqui, ou esses versículos, é uma luz na escuridão. Os versículos 10 e 11 deixam a gente um pouco sufocado diante da realidade das injustiças. O versículo 12 e 13 nos dá um alívio diante da verdade de que Deus é justo e não vai ficar impune toda a injustiça praticada. Ainda que haja muitas injustiças nesse mundo, podemos ter certeza de que bem sucede àqueles que temem a Deus. Temer a Deus é confiar na sua justiça. Porque quando você olha para o versículo 10, você dá um sentimento de que isso é injusto. Como que alguém que faz o mal, ele é sepultado com honra, e aqueles que procuram agir de forma correta são esquecidos na cidade, na qual ele procurou fazer o melhor? Quem teme a Deus confia na justiça de Deus. Irmãos, eu acredito que o céu vai ser um local de muita surpresa. Muitas surpresas. É ali que vai ser a maior surpresa de todas. Em todos os sentidos que você puder imaginar. Lá estará pessoas que você não imaginava que estariam. Pessoas que você achou que estariam nas primeiras cadeiras, não estarão. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Não pensa que as injustiças que há nesse mundo, elas impedem a justiça de Deus. Não impede. Aqueles que temem a Deus podem ficar tranquilo, que o nosso Deus continua sendo um Deus justo. O guarda de Israel não dorme. Os olhos do Senhor não estão fechados. Os braços do Senhor não estão encolhidos. Os seus ouvidos não estão tapados. Deus está atento a tudo. Tudo. As pálpebras dos olhos do Senhor, diz Salmo 11, versículo 4, sondam os filhos dos homens. Pode ter certeza disso. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, ou seja, ele pode ser o pior dos piores, e pode viver como se nunca fosse morrer, mas um dia ele vai ter que acertar as contas com Deus. Pode ter certeza. Quando você vê as injustiças no judiciário, quando você vê a justiça entre os nossos políticos, quando você vê corrupção por todo lado, você pode ter certeza que Deus vai julgar tudo isso aí. E quem teme a Deus, ele vai encontrar esperança no seu coração. É por isso que esse versículo é uma luz. De fato, há muita maldade, há muita injustiça, há muita coisa que a gente nem entende. Por que que Deus permite isso? Às vezes nós nem temos todas as respostas, mas uma resposta é suficiente. Aquele que teme a Deus, Deus vai proteger ele.
Deus vai guardar ele. Isso não quer dizer que você não vai sofrer nenhum problema nessa terra. Não é isso. O que quer dizer que Deus vai te ajudar a enfrentar o que tiver que enfrentar. E quem teme a Deus sabe que a nossa vida, ela ultrapassa a essa realidade na qual nós existimos. Ela ultrapassa isso aqui. Agora o perverso não irá bem, e nem prolongará os seus dias. Logo, logo o perverso vai ter que se encontrar com Deus. Eu fico olhando às vezes aqueles juízes. Às vezes eles acham que é Deus. Mas logo, logo eles vão ter que se encontrar com Deus verdadeiro. E vão ter que se acertar com Deus. E tem muita gente achando que é Deus por aí. Tem muita gente achando que é eterno. Tem muita gente achando que pode fazer o que quiser da vida. Mas um dia terão que se acertar com Deus. Lembra do que nós pregamos no versículo 8, que nós já expomos atrás aqui. Dá uma lida novamente, olha na sua Bíblia o versículo 8. Olha a declaração aqui do versículo 8, falando de que o versículo 8 mostra que o homem não é autônomo. Ele é limitado e finito. E olha a declaração do versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há trégua nessa peleja. Agora observe, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Quem se entrega à perversidade, a própria perversidade vai pegá-lo, vai ser um laço para derrubá-lo. Então quem teme ao Senhor pode descansar o seu coração, que Deus vai cuidar. Bem nenhum da parte de Deus lhe faltará. Mas aqueles que praticam a maldade, agem com intenções más, esses logo, logo vão ter que acertar as contas com Deus, porque a sua vida vai ser como uma sombra, logo vai desaparecer. Porque a percepção que as pessoas que vivem na maldade, a percepção de quem vive na injustiça, é que nunca vai ser pego, que ninguém nunca vai conseguir derrubá-lo, que com manobra, jeitinho, ele sempre vai conseguir estar por cima. Essa é a percepção de quem anda na injustiça. É por isso que ele anda na injustiça. Se ele achasse que ele seria pego, se ele achasse que a lei ia alcançá-lo, ele parava. Mas a percepção ilusória que ele tem é de que ele pode fazer o que for e que nunca vai ser pego. Só que existe um Deus que é santo, que é justo, que não tolera o pecado e que vai acertar. Irmãos, Deus é justo e Deus não inocenta o culpado. Uma grande mentira de Satanás é achar que Deus não é tão firme assim. É igual você pega o ímpio, quem não entregou a vida para Jesus, ele tem uma ilusão na cabeça dele, que depois que ele morrer, o Senhor vai olhar para a carinha dele assim, ah, tadinho, esquece, deixa o dito pelo no dito, entra na bodas do cordeiro. Isso é mentira do Satanás. Deus não inocenta o culpado. Não pense que vai haver misericórdia no dia do julgamento, porque não vai haver. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável do Senhor, porque aquele dia não haverá. E qual que é a grande prova de que Deus não inocenta o culpado? A grande prova, ó, a cruz. A cruz é a grande prova de que Deus não inocenta o culpado. Por que que Cristo morreu? Porque Deus não inocenta o culpado. Por que que Cristo sofreu, pagou e passou o que passou? Porque Deus não inocenta o culpado. Cristo é a grande prova de que Deus sempre julga o pecado. E o meu pecado e o seu pecado não ficou o dito pelo no dito.
Você não vai para o céu só porque você vem para a igreja, senta no banco, bonitinho e canta. Você não vai para o céu porque você está aqui todo domingo. Você não vai para o céu só por isso. Mas é porque o seu pecado, Deus não deixou de graça. Ele condenou o seu pecado na cruz. Ninguém é bom para Deus e ninguém vai passar ileso. Nenhum de nós passa ileso. Porque Jesus passou por nós. Mas o nosso pecado também foi condenado. Só vai entrar lá no céu aqueles a quem Cristo sofreu na cruz. Mas ninguém entra lá sem que o seu problema do pecado seja resolvido diante de um Deus santo e justo e que não inocenta o culpado. Então, não pense que pode fazer injustiça, pode executar leis para beneficiar pessoas e promover malandragem. Não pense que isso vai ficar impune, não vai. Não vai, porque Deus não inocenta o culpado. O nosso alívio não é as nossas obras, porque nós não somos perfeitos. Nós também somos culpados. O nosso alívio é que Cristo sofreu a morte, o sofrimento que eu e você merecia lá na cruz. É por isso que nós podemos ter esperança e descansar o nosso coração. Mas, querido, a última parte da nossa mensagem está no versículo 15. Porque a questão é: eu vivo num mundo cheio de injustiça, de maldade, de perversidade. Eu tenho esperança de que Deus há de julgar a maldade e que Ele vai cuidar de mim. E como é que eu devo viver agora nessa terra? Você deve se alegrar nas coisas simples e ordinárias da vida. Essa declaração de Salomão no versículo 15, ele já falou isso anteriormente. O que tem me chamado a atenção todas as vezes que eu leio esse texto é que a alegria está nas coisas simples. Olha o versículo 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Por que que as pessoas se afundam na injustiça e na maldade? Porque elas não conseguem se alegrar com uma vida simples. Não conseguem. Muitas pessoas que vivem em depressão, vivem tristes, cabisbaixas, é porque elas não conseguem se alegrar na vida simples. A vida simples só pode ser prazerosa e deleitosa quando você consegue se deleitar em Deus e não nas coisas. Não é que é errado ter coisas, mas se o ter é a fonte do seu prazer, e isso aí é como se fosse um saquetel furado, você vai colocando, nunca vai ter. Se você coloca a sua satisfação em ter as coisas, você às vezes pode ser tentado a fazer coisa errada para ter, na esperança de que tendo, você encontre significado para a sua vida. O próprio Salomão fez isso. Não há indício de que ele fez coisas erradas, quer dizer, em parte ele fez, porque ele apertou demais os impostos em Israel para poder satisfazer o desejo do seu coração, de glória. E ele procurou em tudo, ele procurou encontrar satisfação em tudo, e ele não conseguiu encontrar. Talvez seja por isso que Salomão sempre toca nessa tecla, de que a alegria está nas coisas simples da vida, porque Salomão é alguém que teve de tudo e não encontrou satisfação. Eu quero que você relembre comigo os textos
que nós já lemos anteriormente, expondo o livro de Eclesiastes. Capítulo 2, vai lá comigo, capítulo 2, versículo 24 ao versículo 26. Só quero reprisar com você esse mesmo tema, que de tempo em tempo Salomão volta a ele. Capítulo 2, versículo 24 e 26. Nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, tá? Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Observe nesses versículos que a ênfase está nas coisas simples: comer, beber, se alegrar com o trabalho e reconhecer que foi Deus quem deu. A mesma ideia no capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer, 3:12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e que também é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Versículo 22 do capítulo 3, pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, e quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20, novamente o mesmo tema: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Observe isso, querido. Há algo em comum nesses versículos, e Salomão insiste em reprisá-los, às vezes dando uma ênfase aqui, uma ênfase ali, mas a ideia central você percebe em todos esses versículos. E eu creio que Salomão está nos dando uma dica daquilo que nós precisamos para viver feliz em um mundo cheio de injustiça e de maldade, num mundo onde as pessoas não levam a sério a justiça e ainda fomenta mais maldade ainda, num mundo onde as pessoas acham que pode fazer o que for e nunca vai acontecer nada com elas. E como que aquele que teme a Deus, que quer fazer as coisas certas, quer servir a Deus nessa terra, como que ele deve viver? Primeira coisa, você vai encontrar alegria, satisfação vivendo nesse mundo doido, quando você temer a Deus. É só assim, tem que temer a Deus. Se você teme a Deus, você descansa o seu coração, porque sabe que Deus é justo, e Deus vai julgar toda injustiça. Se você teme a Deus, você descansa o seu coração, porque você sabe que Deus vai cuidar de você. Se você teme a Deus, você pode ficar em paz, que Deus continua no controle. Pode ter o juiz que for lá em cima, existe um Deus acima, e Ele é o justo juiz e há de julgar a terra. Se você teme a Deus, você sabe que o perverso não vai se livrar da sua perversidade, pelo contrário, ela o encontrará. Segunda questão, ou segundo princípio nesses textos: quando encontramos satisfação nas coisas simples e essenciais da vida. O que é que você viu em todos esses versículos? Aqueles que conseguem se alegrar no comer e beber. Muitas das tentações que as pessoas sofrem é porque elas não conseguem se alegrar nas coisas simples. E a Bíblia diz que se você tiver o que comer, o que beber,
Se alegre, a Bíblia diz isso. Mas por que nós não conseguimos se alegrar com isso? Você almoçou hoje? Você está feliz porque você almoçou hoje? Você está grato no seu coração porque você almoçou hoje? Ou você já está sentado no banco irritado porque não cabe logo o culto para você jantar? Você está feliz porque você tem comida para você comer hoje na janta? Ou você está indignado porque você não tem aquela comida que você queria e que você ouviu o irmão dizer que ele comeu hoje? Você está feliz porque você já tem a comidinha para você comer, uma água para você beber? Você consegue se alegrar nessas coisas? O que é a grande tentação para a gente se envolver em coisa errada é que a gente não consegue se alegrar nas coisas simples da vida. E você sabe por que a gente não consegue se alegrar nas coisas simples da vida? Porque Deus não é suficiente. Depois na sua casa, que senão não vamos ter tempo para fazer isso agora. Você pega Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele começa dizendo o seguinte: ninguém pode amar a Deus e as riquezas. E aí ele passa então, nos versículos seguintes, ele passa a falar sobre a ansiedade, não é isso? Então capítulo 6, versículo 24, ele fala isso: ninguém pode servir dois senhores, ou vai amar um e aborrecer o outro. E esses senhores que ele vai dizer é a riqueza. Ou seja, você não pode servir a Deus e as riquezas. Aí o versículo 25 começa, no capítulo 6 de Mateus: por isso, porque você não pode amar a Deus e as riquezas, é por isso que eu vos digo. E ele então diz: não andeis ansiosos. A ansiedade que ele está se referindo nesse texto é a ansiedade por ter mais. A ansiedade por querer mais, por não se contentar com o que tem. E o que é o que tem que ele fala aqui nesse texto? Ele fala sobre comer, beber e se vestir. É sobre isso que ele fala no texto. E depois ele conclui dizendo que se você buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, nada vai te faltar. Então aquilo que causa ansiedade no coração do homem e que o faz a se envolver às vezes em coisa errada, em não ter tempo para Deus, não ter tempo para a família, não ter tempo para servir o próximo, aquilo que causa essa ansiedade no coração, ele vai ser suprido se ele colocar Deus em primeiro lugar. E por isso que Salomão fala: alegre-se se você puder comer, beber, e observe, no texto aqui de Eclesiastes, ele fala que isso é fruto do seu trabalho, porque vai ser feliz nesse mundo doido quem teme a Deus, quem encontra satisfação nas coisas simples, mas quem encontra satisfação no trabalho honesto. Tem muita gente que se envolve com coisa errada porque é preguiçoso, é malandro, ele quer ganhar a vida e dinheiro sem trabalhar. E o texto fala que essa é a porção do seu trabalho, não é o trabalho dos outros não, é do seu. É trabalhar honestamente, ganhando muito ou pouco, é trabalho honesto. E se alegrar com o trabalho que Deus te deu. Irmãos, tem um pecado que o povo crente comete e que o povo acha que não é pecado. Até esse dia eu pensei, acho que eu vou mandar fazer um quadro e colocar aqui na igreja. Tem um versículo que fala assim, ó: não murmureis. Conhece esse versículo? Não murmureis. Tá na Bíblia isso aí. Você tá espantado? Tá na Bíblia. Não murmureis. Como é que eu não murmuro? É se eu descanso naquilo que Deus me dá. Se eu creio que Deus é o Deus da providência. Agora só fica murmurando, só murmurando. O dia que murmurar resolver problema, tem gente que nem problema teria. Alegre-se com o trabalho que Deus te deu. Pode ser que Deus te dê um melhor. Então estuda, capacita-se, trabalha direitinho. Pode ser que Deus te dê, vai te dar. Eu não sei se Ele vai dar. Estou profetizando aqui não.
mas trabalha, estuda e descansa seu coração em Deus. Agora, às vezes, fica tão indignado e tal, aí pega ônibus, aí lá dentro do ônibus apertado, empurra para cá, empurra para lá, e você vê o mala do seu amigo passando num carrão. Você já começa a murmurar, ou já começa a pensar besteira. Mas alegrar-se no trabalho que Deus te deu. E em último lugar, tudo está aqui nesse versículo 15. Eu estou resumindo aqui, irmãos, porque só o versículo 15 dá uma pregação. Reconheça que a vida é um dom de Deus. Nesses versículos todos que nós lemos, ele sempre refrisou esses aspectos. A vida que você tem é Deus que te deu. Você está vivo aqui. Você pode trabalhar, você pode comer, você pode beber. Isso é Deus que te deu. A questão é como eu olho a vida. Eu sei que na vida há muita injustiça, há muita malandragem, há muita gente fazendo coisa aí para poder prejudicar e nos fazer viver de forma mais difícil nessa terra. Mas você vai viver bem nessa terra, apesar disso. Se você temer a Deus, se você encontrar satisfação nas coisas simples, se você encontrar satisfação no trabalho honesto, e se você reconhecer que a vida que Deus te deu é dom dele, é dom dele. Hoje eu vou encerrar um pouco diferente. Eu quero te convidar a ler um salmo comigo. Nós vamos encerrar aqui esse salmo. Esse salmo, ele é Salmo 37. Esse salmo, ele resume tudo que está nesse texto aqui, que nós lemos. Nós vamos ler de forma responsiva, para você ler junto. E fique em pé para você ler mais à vontade. Já ficou bastante tempo sentado. Vamos compartilhar comigo, ficar um pouquinho em pé. Nós vamos ler um salmo grande, mas não tem importância não. É para você gravar no seu coração, na sua mente. Depois você medita na sua casa durante a semana. Salmo 37. 37, 37. Amém, irmãos? Então vamos lá. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão.
ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz tem posteridade, terá posteridade. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Amém. Esse salmo deve ser sempre lido como uma lembrança de que Deus há de julgar e que vale a pena perseverar confiante no Senhor. Por várias vezes nesse salmo, o salmista lembra o povo de que eles vão possuir a terra. Ele faz isso no versículo 3, ele faz isso no versículo 9, no versículo 11, no versículo 22, no versículo 29 e no versículo 34. Na segunda carta de Pedro, Pedro diz que nos aguarda um novo céu e uma nova terra, nos quais habita justiça. Então eu posso descansar o meu coração em Deus. Amém? Oremos. Amado Deus, obrigado, Deus, por tua palavra, que coloca em nosso coração esperança. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está nos homens. Ela está no Senhor. Sabemos, ó Deus, que há muita injustiça nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. Há muita maldade. Há muita coisa estranha que às vezes nós não compreendemos, ó Deus. Apesar de não termos todas as respostas, o Senhor nos garante algumas coisas. Que aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E que o ímpio, demore o tempo que demorar, ele há de prestar contas ao Senhor. Que possamos descansar na sua justiça, o Senhor é um Deus justo. Descansar na sua soberania. Nós também te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, porque na cruz o Senhor pagou pelos nossos pecados, porque nós também sabemos que nós não somos justos, que nós não somos perfeitos, e que o Senhor não inocenta o culpado. Todavia, ó Deus, a nossa culpa Cristo levou naquela cruz. E que possamos, ó Deus, também com humildade nos alegrar na obra do nosso Redentor. Nos ensine, ó Deus, a viver da forma correta nesse mundo, temendo ao Senhor,
aprendendo a nos alegrar nas coisas simples dessa terra, procurando, ó Deus, ser honestos e trabalhar com honestidade e reconhecendo que a vida é um dom do Senhor. Ó Deus, imprima essas verdades no nosso coração e que possamos, ó Deus, descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está no comando de tudo e que o Senhor há de julgar com justiça toda essa terra. Ó Deus, abençoe a tua igreja, que possamos agir com responsabilidade, orando, intercedendo pelos nossos governantes, pela nossa nação, porque só o Senhor pode mudar essa nação. Só o Senhor, ó Deus, pode causar mudanças profundas que tanto necessitamos. Às vezes nos sentimos impotentes, fracos diante da maldade e da injustiça, mas o nosso Deus é um Deus justo, e que possamos, ó Deus, descansar o nosso coração e nos prostrar diante do Senhor com oração, clamando ao Senhor, e agir com responsabilidade na hora da nossa votação, na hora das nossas escolhas, ou até mesmo cobrando de acordo com a lei. Santo Deus, nos ajude como igreja a nos portar de forma conveniente, ó Deus, nesse mundo, sendo luz e sendo sal, para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Possa assentar-se em atitude de oração.